Agora sim, vamos entrevistar a única mulher eleita para a Câmara de João Pessoa, a vereadora Elisa, do Progressistas. Teve 5.042 votos, está aqui no nosso estúdio. Bom dia, seja bem-vinda, vereadora. Bom dia, obrigada já pela oportunidade e aqui com muita alegria, né? Agradecer a Deus por ter pelo menos escapado uma mulher. Mas ao mesmo tempo triste, né? Porque a representatividade feminina caiu em números, mas não em qualidade. Né? Enquanto Campina cresceu, são 7 mulheres lá, João Pessoa saiu de 4 para 1, mas dizer às mulheres que quantidade às vezes também, né, não significa tanto se você tem uma forma contundente de fazer política, sem discriminação, sem exceções. E mais triste, né, com minhas amigas, minhas colegas que fizeram um ótimo mandato. Espero que nas próximas a gente reverta esse quadro. Agora aumenta a responsabilidade de levantar também bandeiras femininas. Como é que fica essa sua questão, esse planejamento para o próximo mandato? Gostei quando você disse bandeiras femininas e não feministas, que existe uma grande diferença, né? Porque eu não sou feminista, sou mulher, mas não sou feminista. E João Pessoa provou que para você representar a mulher não precisa ser feminista, mas você ter uma visão global de todas as pessoas, logicamente com um carinho especial à mulher, que tem dupla, tripla jornada. E para você ver como é difícil uma mulher chegar a um cargo desse. Ontem, domingo, né, eu cheguei mais de meia-noite em casa, cansada, fui dormir. No outro dia, minha secretária teve um probleminha de saúde, não foi. Aí você já imagina o que aconteceu, né? A cozinha estava daquele jeito. Eu fui para a cozinha, eu digo, meninos, mas vão me ajudar aqui que eu estou morrendo de cansada. Aí um lavou 2 pratinhos, o outro lavou 3 pratinhos. Gente, é muito difícil, porque você tem que conciliar trabalho, filho, marido, casa, às vezes a falta da secretária, porque a mulher sábia edifica sua casa, como diz a Bíblia. Então você tem que equilibrar todos os espaços, todos os momentos, e a responsabilidade aumenta sim, mas com aquela convicção de que eu não vou deixar cair essa representatividade no que diz respeito aos direitos, né? A gente tem um projeto aí maravilhoso, inclusive eu bati muito esse ano e a gente não conseguiu colocar para frente uma lei que vai diminuir o sofrimento de muitas mulheres parturientes que às vezes não conseguem ter o filho normal e são forçadas a ter um filho anormal. Quantas crianças não sofrem com isso porque passam de hora de nascer? Quantas mulheres não são rasgadas, vamos dizer assim? E uma tentativa, um esforço assim, fora do comum, sobre-humano, de mulheres que ficam 1, 2, 3, 4, 5 dias na maternidade. A gente sabe que ela não pode ter o filho normal, que seria muito interessante partir logo com a cesariana. O Conselho Federal de Medicina já deu vamos dizer assim, esse aval para os médicos fazerem quando verem que a situação não está legal. E infelizmente a gente vê que existe uma insistência muito grande. Outro projeto que a gente tem é de uma multa para o agressor da mulher, né? Além da prisão, mas vai doer no bolso se essa lei passar, essa lei municipal. Enfim, e são outras questões. As políticas públicas para as creches também não é política pública somente para criança, é política pública também para mulher. Com essa pandemia, muitas escolinhas de bairros fecharam, escolas particulares, onde a mulher deixava seus filhos, ou a família deixava seus filhos, né? Às vezes não tinha vaga numa creche pública, mas tinha uma vaga numa escolinha, que era baratinho, mas você deixava seus filhos. Elas simplesmente fecharam na pandemia, porque faliram. E ano que vem tem essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, porque o poder público não vai conseguir abarcar todas as crianças que saíram das escolas particulares para ir para o público. Não tem condição, principalmente vagas agora. E como é que vai ser? Pautas como essa serão mais difíceis de serem aprovadas, porque você vai ter que convencer homens que não têm convivência com essa realidade, não é, Elisa? Eu acho que já não. Espera isso? Eu não? acho que não. A gente tem aí uma bancada conservadora que aumentou, mas os homens, eles têm muita sensibilidade. Inclusive, quando a gente percebe, se você for fazer
um destaque dos projetos voltados para a mulher, a maioria dos projetos voltados na Câmara para a mulher são de vereadores homens. É interessante. Eu digo, eita, podia ter feito isso. Mas isso também faz parte do número de mulheres que era muito baixo também na antiga legislatura, apenas 3. Eram 3, 4, depois virou 4, mas mesmo assim, com essa quantidade, o número de projetos voltados para a mulher, às vezes tinha vereadores que tinham uma bandeira forte nessa questão, ele só não fazia muita divulgação. Mas quando você vai olhar no SAPL, que pega só voltados para a mulher, às vezes você percebe que tem vereadores que realmente têm uma ação voltada, porque depende até um pouco da assessoria, não somente Sim. do vereador, né? Então, assim, eu via que alguns vereadores destacavam nessa questão de quantidade de projetos voltados para a mulher. E hoje em dia, gente, a gente tem uma acessibilidade, depende muito da forma de como você coloca, né? Se você não for colocar um projeto voltado para a política pública de mulher, não sexista, não com aquele ranço, não, eu sou melhor do que o homem porque eu tenho que dominar, porque eu tenho que chegar em cima, porque eu tenho que chegar... Não, gente, não é assim não. Com a calma. E outra coisa, eu acho que a sensibilidade dos homens, por só ter uma mulher, vai aumentar. Isso aí, que vai ter tipo, eu tenho quase certeza que vai ter tipo uma proteção. Não, é de Elisa, ela só está aqui sozinha, então a gente vai ajudar, vai chegar junto. Eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que vai ser uma passagem muito harmônica entre os 28, 26 homens e a única mulher da Câmara, eu tenho quase certeza disso. Elisa, a gente abriu uma caixa de perguntas para que os nossos ouvintes pudessem te questionar. E uma das perguntas que chegou para nós é se você tem um sonho, um desejo, um projeto de um dia ser prefeita de João Pessoa. O Geraldo Silva, inclusive, que fez essa pergunta. Sim, tenho sim. São detalhes que na visão da mulher aparecem mais do que na visão do homem. O homem é muito globalista, assim, no sentido de ver tudo no macro. E às vezes a gente vê detalhes que mudam a vida das pessoas. Tenho sim, eu não só me candidatei, fui convidada, pelo próprio PP, inclusive. Eu só não me candidatei agora porque eu não tinha sido eleito para deputada federal, mas era certo que se eu tivesse sido eleita para deputada federal, eu teria vindo como candidata a prefeita. Tenho sim essa vontade de cuidar de João Pessoa, né? De colocar a mão ali, porque assim, o vereador, ele é um eterno pedinte. Nós fazemos requerimentos, nós pedimos calçamento de rua. Gente, sempre nas minhas campanhas eu digo, gente, se vocês perguntarem a mim quantas UPAs eu fiz, quantas ruas eu calcei, asfaltei, eu vou dizer nenhuma. Eu só pedi para ser feito, porque o vereador ele não pode dispor. Logicamente, a gente teve uma verba individual, né, diretiva, sim, graças a Deus a gente conseguiu colocar algumas verbas em algumas ONGs, associações para calçamento de rua, mas é muito mínimo, né, a gente não consegue realmente fazer. E outra coisa, na questão do orçamento, você faz emendas, você cumpre metas ali, mas a prefeitura faz se quiser. Daqui a 2 anos vai ser candidata a deputada federal mais uma vez, Elisa? Então, meu mandato ele é muito, vamos dizer assim, tem pautas muito voltadas à área nacional, né? A gente pensa em tentar mais uma vez. Na eleição passada foi por muito pouco. Eu acho que a gente conseguiu chegar ali entre a falta de 3.000, 4.000 votos apenas, né? Alguns candidatos da nossa coligação realmente saíram, o que prejudicou como toda a numeração de votos, e caiu um pouco, né, outros, e a gente não conseguiu chegar lá, mas ficou próximo. Agora foram mais de 5.000 votos. Mais de 5.000 votos numa pandemia. Mas quando a gente compara com a eleição anterior, houve uma queda no número de votos, aproximadamente 1.000 votos. Você acha que se deve à pandemia, essa queda? Com toda certeza, porque o meu público também é de muito idosos, né? O pessoal das igrejas, por exemplo, né? São 60, 70 anos, tem muita vozinha, né? Que gosta muito de mim, que demonstrou amor e carinho, que diria... Mas estavam doentes, muitas pessoas que foram... Na verdade, a eleição, você pode perceber que teve mais de 20% de abstenção, né? 20% de abstenção. E aí a gente vê que isso
pode ver, praticamente todos os vereadores caíram sua votação. Eu caí 1.000 votos, praticamente fechado, né? E a gente esperava bem mais, mas a gente não dá para exigir. Outra coisa, o TRE coloca um aplicativo que você justifica seu voto na própria casa sem sair de casa. E então as pessoas não tiveram muita vontade. Quem já não gosta muito de política, não quis se envolver. E eu percebi isso já de meio-dia, quando eu fui votar, que eu olhei o caderno de votação, que estava mais de 60% das pessoas ainda lá. Digo, poxa, acho que o negócio vai diminuir bastante. Eu já previa isso. Elisa, entre as perguntas mais enviadas aqui para a Jovem Pan João Pessoa, teve a citação da agora ex-vereadora, da vereadora, mas que não foi reeleita, Sandra Marrocos. Vocês tinham embates muito fortes na Câmara, inclusive estão perguntando aqui se a senhora vai sentir saudades, vai sentir falta da companheira de Câmara, Sandra Marrocos, o Leandro Pereira perguntando aqui para a gente. Eita, Leandro. De certa forma, enfraquece o debate, né? Porque quando você tem um discurso oposto ao seu, isso amplia o espaço de debate para as suas pautas conservadoras, para as pautas progressistas. A senhora acha que perde com a ausência de Sandra? Daniel, a gente até perde, porque vão ter mais uma mulher para estar ali no tete-a-tete. E, às vezes, o debate com homens, eles respeitam mais, vamos dizer assim. E quando a gente está de igual para igual, Karina, a gente vai para cima com tudo, porque a gente sabe até onde pode ir. O limite ali das duas a gente consegue equilibrar melhor. Mas eu estou sabendo que entrou outras pessoas, outros homens aí, meio que pauleira nesse sentido. Eu tinha debates, por exemplo, com o PSOL, que era o Tássio, né? Coitado, ele não conseguiu reeleição, ele teve tão pouquinho voto, né, Tássio? Do PSOL, que me colocou processo. Ele não vai estar na Câmara para a gente debater, mas tem as audiências públicas. E Sandra é muito guerreira. Eu prefiro, às vezes, Sandra, que é verdadeira e diz na cara o que pensa, do que muitas vezes pessoas que vai pelas costas e fazem puxa-tapete. Vou sentir saudade dos nossos embates, sim, com certeza. Mas eu estou sabendo que tem uns dois aí que são bem acirrados. Marcos Henrique, a gente discutia bastante, porque ele é muito petista, ele é muito também convicto das suas posições, e a gente discutia bastante. Era eu contra Marcos Henrique, eu contra Tibério, eu contra Sandra Marrocos. Em relação a essa eleição aí de segundo turno aqui em João Pessoa, a senhora foi uma aliada forte do Luciano Cartacho, o atual prefeito, mas na campanha, por estar no Progressistas, meio que foi levada a apoiar Cícero Lucena. O que a gente sentiu, pelo menos, foi isso. Que não havia realmente uma identificação tão forte como a senhora tinha com o prefeito Luciano Cartacho. É isso mesmo? Não. Como é que está seu apoio em relação a esse segundo turno? Na verdade, é o contrário, Daniel. Eu era da base do prefeito, mas a gente sabe que o prefeito veio do PT, né, e foi para a PV. Então, assim, eu não tinha uma identificação forte com a ideologia. Mas defendia bastante. Defendia na Câmara os projetos bons para a cidade. Já a Cícero Lucena, na eleição, duas anteriores, foi no seu ano, 2012, né, a gente votou com ele perdeu, o Luciano ganhou. Né, e agora a gente, vamos dizer assim, meio que voltou ali a casa, meio que as identificações, a política, vamos dizer assim, por exemplo, a escola cívico-militar. Eu lutei muito para trazer a escola cívico-militar. Eu levantei a bandeira, eu fui para a TV, eu fiz meus vídeos. Gente, marca Luciano Cartacho, marca a secretária Dilma, porque a gente perdeu no primeiro momento. Campina Grande levou, Romero Rodrigues, como sempre, né? Ele levou a escola cívico-militar, que era para ser de João Pessoa, as duas. Ele levou uma para Campina porque a gente estava perdendo nosso prazo. O governador não quis, Luciano não queria, a gente perdeu o prazo. A gente só ganhou novamente hoje, que é a escola cívico-militar, que está lá na escola Chico Xavier, quando reabriu novamente as inscrições, uma semana, e no último dia, à tardezinha já, faltando 5 minutos para acabar o segundo tempo,
o prefeito finalmente assinou o convênio e a gente ganhou a escola. Então, a gente teve alguns embates, principalmente na saúde, agora no Covid. Eu fiz muito embate com a Secretaria de Saúde, porque eu sou adepta ao tratamento precoce. Então, a gente teve uns atritos fortes. Trauminha também, não é? Trauminha também. Mas no iníciozinho da pandemia, que a gente nem sabia que ia ser candidata a prefeito, não, já comecei a tratar ali daquela questão do tratamento precoce. Vamos tratar precocemente com ivermectina, hidroxicloroquina, com tudo que tiver acesso. Mas a Secretaria resistiu bastante. Agora o adversário de Cícero é Nilvan Ferreira, que assume mais um discurso bolsonarista. Teoricamente, a senhora se identificaria mais com ele, não? Olha só, a onda Bolsonaro, a onda de direita desse momento que teve de 2018 para cá, teve muita gente que embarcou na onda, que surfou na onda só para, né, realmente vir a público com essa temática e tal, aquela coisa assim mais forte, mais vibrante. Mas eu sou conservadora desde que nasci, né? Sou de direita desde que nasci. Eu não me coloco nessa onda, vamos dizer assim. Eu acho que o que importa são as ações e não o momento. Muita gente, você viu aí, que surfou na onda do Bolsonaro e hoje em dia, por exemplo, o Joyce teve 1% dos votos apenas. Nilvan está surfando essa onda, então? Eu não posso, assim, acusar, mas assim, que às vezes as pessoas têm que pensar o trajeto da pessoa. Não adianta você ser, num momento, uma pessoa de direita conservadora, se você não tem um trajeto que comprove isso. Eu sou uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, mas eu não me considero bolsonarista, porque eu já critiquei algumas coisas de Bolsonaro. Bolsonarista é aquele que vê completamente o Bolsonaro sem defeitos. E é lógico que todas as pessoas do mundo têm defeitos, inclusive eu. Elisa, né? Então a gente não pode ser nessa linha. Só complementando aqui essa questão política, a gente tem mais perguntas aqui da rede social, né? Na verdade, o Vanilson Agra diz o seguinte, que seu reduto eleitoral durante a campanha foi muito visitado pela Raíssa Lacerda, pelo Durval Ferreira, pelo Elton René. Você acha que eles estão te copiando? Essa é a pergunta do Vandilson Agra. O Durval Ferreira não, porque ele já é da igreja há muito tempo, né? A Raíssa Lacerda, eu fiquei surpreendida realmente, porque uma hora se está num baile funk e outra hora se está na igreja tomando ceia. Isso é feio, gente. Isso não engana mais ninguém. Isso pode ter, inclusive, tirado votos delas. Talvez se ela tivesse caminhado na sua linha de sempre, isso não teria acontecido, né? Então, assim, Então, faltou coerência. Faltou coerência. Você, de repente, está na igreja levantando a mão ali, naquele momento, quando você nunca foi nem naquela igreja. É meio complicado. Então, assim, não adianta porque as pessoas têm juízo, né? Tem mente, tem memória, sabe quem está ali há muito tempo, quem não falta cultos. Eu não estou na igreja para pegar votos. Eu nasci e me criei na igreja. É minha casa. Né? Quando os irmãos me abraçam, eles não estão abraçando uma política, eles estão abraçando uma irmã da igreja. Meu pai, minha mãe me criaram lá. Então, assim, eu toquei em conjuntos na infância, eu era da orquestra, eu era professora de escola dominical. É a minha casa. Então, ninguém me vê como uma intrusa ou uma aproveitadora que quer tirar os votos ali naquele momento e depois sumir. Né? Então, as pessoas têm juízo e, graças a Deus, as pessoas entenderam. Né? E eu não perdi voto com isso, não, de jeito nenhum. As pessoas, elas são conscientes, graças a Deus. Para encerrar, qual a sua bronca com o feminismo, vereadora? A senhora entrou nessa discussão logo no início aqui da entrevista, falando sobre a questão de pautas femininas e não feministas, mas a senhora consegue reconhecer os avanços que as mulheres conseguiram através da luta feminista, como até o direito ao voto, para a senhora hoje ser eleita vereadora de João Pessoa? Daniel, obrigada pela pergunta. E Karine, obrigada pela aquela primeira colocação do feminina e não feminista. Primeiro, quem conseguiu o voto para o direito ao voto foi um homem, né? Um republicano. Na história conta isso aí. Pressionado por uma luta, né, Virgínia? Nem tanto. A mulher dele, por exemplo, nem estava tão interessada assim. A questão das feministas hoje tem três ondas, né? A primeira onda feminista, a segunda onda feminista e a terceira onda feminista, que é a que eu sou mais contra, que vem aí
carregada da ideologia de gênero, que você ensina a criança desde pequenininha a não ter diferenças, a serem criadas no sexo neutro. Isso é do feminismo e não do movimento LGBT. Inclusive, se você não tem mulher, não tem homem, você também não tem gay, né? Então, assim, a identidade das pessoas, elas estão querendo tirar. Então, a Judith Butler, nos anos de meados de 50, 70, já escreveu o livro dela, falando sobre ideologia de gênero. A Simone de Beauvoir diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e que o sexo é uma construção social e não uma questão biológica, hormonal, que isso vai totalmente de encontro, nem com Deus somente, gente, mas com Deus também, mas vai de encontro à biologia, né? E aí eu sou contra essa questão, totalmente aversa a isso. E outra coisa, a terceira onda do feminismo, ela não está atrás de direitos, porque direitos todos nós já temos. Ela está atrás de poder. A terceira onda do feminismo não está atrás de direitos, está atrás de poder. Poder pelo poder. Inclusive, atrás de pegar o que é de pior, vamos dizer assim, na liberdade masculina, como as bebedeiras, como o sexo livre, está atrás do aborto, não para ter o direito a abortar apenas, mas para ter o direito a ver o aborto como um programa de não ter filhos, né? Como se fosse um anticoncepcional. Controle de natalidade. Controle de natalidade. Você faz sexo livre, como quiser. Se, de repente, você vier a abortar, a engravidar, você toma um remedinho ali, um citoteczinho ali e pronto. É tanto que agora, graças a Deus, para você fazer um aborto numa maternidade, não apenas precisa chegar dizendo que foi abortada, mas você tem que ter um BO provando que foi estuprada, inclusive, mas você tem que ter um boletim de ocorrência, entre outras coisas. A gente vai ter que encerrar a entrevista no assunto mais polêmico, né, Karine? Infelizmente. É verdade. Deveríamos debater bastante esse assunto. Já fica o convite para em outras oportunidades voltar aqui na Jovem Pan. Com toda certeza. É ok, um bom mandato, né? Um mandato obrigada, aí Karine, obrigada. Em que a mulher possa se sentir representada na Câmara Municipal.